O Holocausto foi um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista na Alemanha tinha como alvo judeus e outros grupos. Eles queriam exterminá-los completamente. Este genocídio sistemático resultou na morte de 6 milhões de judeus. Mas o Holocausto não foi apenas sobre números, foi sobre pessoas. Pessoas reais com vidas, sonhos e famílias. Os nazistas não mataram apenas pessoas, eles tentaram tirar-lhes a humanidade. Eles forçaram os judeus a viver em guetos. Depois, eles os enviaram para campos de concentração. Esses eram lugares de horror inimaginável. O Holocausto não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de anos de ódio e propaganda. Mas mesmo nestes tempos sombrios, houve histórias de esperança. Esses indivíduos corajosos lembram-nos que a bondade pode existir mesmo nas piores circunstâncias. O sofrimento do povo judeu durante o Holocausto foi imenso. Eles perderam suas casas, seus bens e seus meios de subsistência. Famílias foram dilaceradas. Crianças foram separadas dos pais. Muitos nunca mais se viram. Os nazistas tratavam os judeus como menos do que humanos. Eles foram forçados a usar estrelas amarelas para se identificarem. Nos guetos, as condições eram terríveis. As pessoas eram amontoadas em pequenos espaços. Não havia comida ou água limpa suficientes. Doenças se espalhavam rapidamente. Muitos morreram de fome ou doença antes mesmo de chegarem aos campos. Aqueles que sobreviveram viviam em constante medo. Os campos de concentração eram ainda piores. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar até a morte. Câmaras de gás matavam milhares de cada vez. Sobreviventes descreveram os campos como o inferno na terra. Sua fé lhes deu força. Cada sobrevivente do Holocausto tem uma história. Essas histórias são repletas de dor e perda, mas também são histórias de força incrível. Veja a história de Elie Wiesel. Ele era apenas um adolescente quando foi enviado para Auschwitz. Ele perdeu seus pais e irmã mais nova nos campos, mas ele sobreviveu para contar sua história. Seu livro Noite ajudou milhões a entender o Holocausto. Depois, há a história de Anne Frank. Ela era uma jovem que se escondeu com sua família em Amsterdã. Por 2 anos, eles viveram em um anexo secreto. Anne escrevia em seu diário todos os dias. Ele nos dá um vislumbre do medo e da esperança daqueles que se escondiam. Infelizmente, Anne não sobreviveu à guerra, mas seu diário continua vivo. Outra história poderosa é a de Oskar Schindler. Ele não era judeu, mas salvou mais de 1000 vidas judaicas. Sua história mostra que uma pessoa pode fazer a diferença. Estas são apenas algumas das inúmeras histórias. Para muitos judeus, durante o Holocausto, a fé foi uma salvação. Deu-lhes força quando tudo o mais foi tirado. Eles não podiam praticar sua religião abertamente, mas muitos encontraram maneiras de manter sua fé viva. Alguns oravam silenciosamente nos alojamentos. Outros arriscaram suas vidas para realizar cultos secretos. Sua fé era uma forma de resistência contra os nazistas. Um exemplo poderoso é a história dos irmãos Bielski. Eles formaram um grupo de guerrilheiros judeus nas florestas da Bielorrússia. Eles não apenas lutaram contra os nazistas, eles também criaram uma comunidade onde as tradições judaicas foram mantidas vivas. Nos guetos e campos, os rabinos desempenharam um papel crucial. Eles forneceram orientação espiritual e conforto. Sua fé inabalável nos tempos mais sombrios continua a inspirar pessoas hoje. Sobreviver ao Holocausto exigia força incrível e, muitas vezes, muita sorte. Muitos sobreviventes falam de pequenos milagres que salvaram suas vidas. Um guarda olhando para o outro lado. Um pedaço de pão compartilhado por um estranho. Esses pequenos atos podem significar a diferença entre a vida e a morte. Os sobreviventes muitas vezes carregam a culpa por viver quando tantos outros morreram. A sobrevivência física era apenas parte do desafio. Os sobreviventes também tiveram que encontrar maneiras de manter seus espíritos vivos. Alguns fizeram isso através da arte. Em Theresienstadt, um gueto usado como ferramenta de propaganda, prisioneiros encenavam peças e concertos.
Eles criaram belas obras de arte. Essa criatividade era uma forma de resistência. Muitos sobreviventes atribuem sua vontade de viver a um senso de propósito. Alguns estavam determinados a se reunir com familiares, outros queriam testemunhar o que aconteceu. Após a libertação, os sobreviventes enfrentaram novos desafios. Sua resiliência diante de tal trauma é verdadeiramente notável. Mesmo nos tempos mais sombrios, as comunidades judaicas encontraram maneiras de se apoiar. Nos guetos, as pessoas compartilhavam o pouco de comida que tinham. Eles montaram escolas para crianças. Eles organizavam eventos culturais. Esses atos de solidariedade ajudaram as pessoas a manter um senso de normalidade. Nos campos, os prisioneiros formavam grupos unidos. Esses grupos, muitas vezes baseados em cidades natais ou origens compartilhadas, eram cruciais para a sobrevivência. As pessoas compartilhavam comida, cuidavam umas das outras quando estavam doentes e forneciam apoio emocional. A resistência judaica assumiu muitas formas. Alguns se juntaram a grupos de guerrilheiros para lutar diretamente contra os nazistas. Outros se engajaram na resistência espiritual. Após a guerra, os sobreviventes ajudaram uns aos outros a reconstruir suas vidas. Eles formaram organizações para procurar familiares perdidos. Esse senso de comunidade e apoio mútuo foi crucial para a cura do trauma do Holocausto. Preservar a memória do Holocausto é crucial. À medida que os sobreviventes envelhecem, isso se torna ainda mais importante. Muitos sobreviventes dedicaram suas vidas a compartilhar suas histórias. Eles falam em escolas e eventos. Eles escrevem livros. Seus testemunhos nos ajudam a entender o que aconteceu. Eles garantem que nunca nos esqueçamos. Museus e memoriais desempenham um papel fundamental na educação. Lugares como Yad Vashem, em Israel, e o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos ensinam milhões a cada ano. Eles usam histórias pessoais e artefatos para dar vida à história. Essas instituições fazem mais do que preservar o passado. Elas nos ajudam a aprender com ele. Elas nos mostram aonde o ódio e o preconceito podem levar. A educação sobre o Holocausto vai além de apenas aprender fatos. É sobre entender o comportamento humano. Elas garantem que as lições do Holocausto não sejam esquecidas. Após o Holocausto, os sobreviventes enfrentaram a enorme tarefa de reconstruir suas vidas. Muitos haviam perdido tudo, suas casas, posses e famílias inteiras. Alguns retornaram às suas cidades natais apenas para encontrá-las mudadas além do reconhecimento. Outros escolheram recomeçar em novos países. Israel, recém-formado em 1948, tornou-se um paraíso para muitos sobreviventes. O trauma do Holocausto não terminou com a libertação. Os sobreviventes carregavam profundas cicatrizes psicológicas. Muitos lutaram contra a depressão, ansiedade e o que hoje chamamos de TEPT. Apesar desses desafios, muitos sobreviventes mostraram incrível resiliência. Eles construíram novas famílias, abriram negócios e se tornaram ativos em suas comunidades. Para alguns sobreviventes, contar suas histórias tornou-se uma missão de vida. Eles sentiam o dever de testemunhar. As comunidades judaicas ao redor do mundo trabalharam para se reconstruir. Apesar da enorme perda, a cultura e as tradições judaicas sobreviveram.